Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tá tudo bem, né? Nós estivemos saindo aí de uma semana de avaliações, inclusive eu espero que os resultados sejam altamente positivos. Por quê? Que a gente espera? Porque vocês estudaram, vocês assistiram às aulas, vocês pesquisaram, né? Vocês tiraram dúvidas com alguém ou através de pesquisas, né? Então, isso aí é muito positivo, é muito proveitoso, tá bom? Então, eu queria dizer que a gente continua com o conteúdo do nosso módulo 4. Surgiu uma dúvida, né, de um colega da gente aí, do 6º ano, sobre a questão dos conteúdos, né? Se ia dar tempo. Olha, a gente faz o possível para fechar o módulo. Mas vocês sabem, gente, que na nossa disciplina português existe muitos textos. Muitos. Se eu não me engano, a gente tem em torno de uns 8 textos, incluindo tudo. Porque no módulo tem assim, tem a leitura de abertura do capítulo, né, da unidade. E depois eles têm uma nova leitura, quer dizer, uma leitura, um texto relacionado àquele primeiro que a gente leu, certo? Então, é quase que impossível, né? Eu não vou dizer que, perdão pela palavra impossível, mas digamos que a gente vai se esforçar para concluir o módulo, certo? Os conteúdos de gramática são poucos, mas a gente sabe que quando a gente fala na questão do verbo é mais expansivo, né? Porque o verbo não envolve só a questão do conceito, só a questão de eu saber qual é a conjugação, o que é pessoa no verbo, o que é tempo, o que é modo, não. O verbo, o estudo do verbo, ele está se referindo principalmente à questão do conjugar. Por quê? É conjugando o verbo corretamente em seus tempos, presente, pretérito, o perfeito, o imperfeito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, do indicativo, que é o modo que a gente vai começar, é que a gente aprende a falar correto. Eu ensinei para vocês, na nossa primeira aula sobre verbo, que às vezes as pessoas estranham quando vê alguém falando correto. Mas aí o que foi que ele aprendeu? Verbo, gente. Isso aí é muito importante. O estudo dos verbos é essencial e ele deve ser criteriosamente estudado para que a gente possa expressar com nitidez, certo? A nossa oralidade, quer dizer, a nossa fala, tá bom? Se eu falo correto, eu vou escrever correto. Tá bom? Então, essa unidade agora envolve o estudo dos verbos, né? Dos tempos verbais, dos modos. Ele coloca 2 modos para vocês, que é o indicativo e o subjuntivo. E a gente ainda tem o estudo dos advérbios. E um conteúdo sobre acentuação. Quer dizer, vamos nos esforçar para a gente terminar o módulo. Tá certo? De maneira que a gente aprendendo, né? O conteúdo agora, revisando os outros, porque você precisa revisar. Lembrem que eu falei que o verbo, ele também gira em torno do substantivo. A ação, ela procede de quê? De um nome. Como assim? Amor, amar. Comida, comer. Bebida, beber. Então, a ação é refletida no nome, ok? Então, a gente tem que colocar na cabeça que verbo é importante. É difícil? Eu não acho. Primeiro, que eu sempre digo para vocês que para facilitar o aprendizado de qualquer conteúdo, é necessário que a gente exercite, que a gente pratique. Então, vamos praticar. Vamos escrever, vamos fazer as tarefas, vamos ler, tá bom? A professora Persine aqui, ela sempre estuda. Por quê? Alguém acha que o professor não tem que estudar. Primeiro, que as coisas se renovam a cada dia.
Se você olhar na gramática, o conteúdo, o conceito de verbo é o mesmo. O mesmo. Os tempos não mudaram. Os modos também não mudaram. Agora, o que foi que mudou? É a prática desses verbos, do uso dos verbos nos textos. Porque agora tudo está focado em interpretação de texto. É por isso que o módulo de vocês tem tantos textos. Então, qual é a primeira ação? Primeiro verbo que eu tenho que relacionar ao meu tempo agora? Ler. Depois, memorizar. O que? O que aquele texto passou para mim? Guardar na minha memória. Depois, o que eu tenho que fazer? Não entendi? Reler. Eu vou reler. Já é uma outra ação, é um outro verbo. E depois, eu vou praticar. Como? Respondendo às atividades. Todo texto tem uma interpretação. Segue uma interpretação. Até algumas questões que levam você a refletir. Então é necessário, né, que você aprenda os verbos, porque eles estão constantemente ligados ao nosso cotidiano. Eu disse o que também? Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita de novo, a gente pratica ação. Que tipo de ação? Ações habituais. O que é uma ação habitual? É aquilo que acontece todo dia. Todo dia eu durmo, todo dia eu como, todo dia eu bebo, todo dia eu almoço, todo dia eu banho, não é? Se a gente estivesse indo à escola, todos os dias eu ia à escola, com exceção do final de semana, mas eu estava na escola, estudando, escrevendo, aprendendo. Todos os dias eu brinco, eu me divirto, eu assisto a TV. Então, os verbos, eles estão ligados a ações habituais, entendeu? Então, olha só. Esses tempos verbais aqui é do modo indicativo. O que diz o modo indicativo? O que ele informa para nós? É aquele modo que exprime a certeza, entendeu? A certeza. Certeza de quê? Que está acontecendo, certo? Está acontecendo. A ação, ela se relaciona a um fato. O que está acontecendo agora? Eu estou ensinando para vocês sobre tempos verbais. E vocês fazem o que aí? Estão ouvindo, estão assistindo. Então, uma coisa que está sendo precisa, está sendo factual, como diz a gramática. O que é factual? É aquilo que está acontecendo. Então, o modo indicativo, ele vai exprimir uma certeza, tá bom? Os tempos. A gente vai começar pelo tempo presente, tá bom? O que é que o tempo presente indica? Olha, ele indica o fato que ocorre no momento da fala. No momento da fala, certo? Eu dei um exemplo. São umas 2 horas, né? Talvez não seja mais, porque a aula começou justamente às 2 horas. Mas são umas 2 horas. O verbo ser aqui, ele está indicando um fato que está ocorrendo agora, certo? O que indica também? A ação que ocorre habitualmente. Então, o que você está fazendo agora? Assisto aulas de português às terças-feiras. Ação que ocorre habitualmente. Quando? No presente. No presente. Todas as terças e quintas-feiras você assiste aula de português. Então, é uma ação que ocorre habitualmente no presente. Tá bom? Então, o verbo assistir aqui, ele indica uma ação habitual, tá? Você assiste aulas de português, assiste aulas de matemática, de ciência, de história, de geografia. Isso é habitual. Todas as semanas você tem este hábito de assistir às aulas. Tá bom? O que mais a gente tem que considerar nesse tempo presente? Olha, quando a gente viu verbos aqui, né, inclusive na aula passada, a gente fez
uma alusão à questão da pessoa verbal, não é? Da pessoa. O verbo, ele tem pessoa. Quais são essas pessoas? As pessoas do discurso. No caso, eu estou falando, tu, né? Que são vocês, tu estás ouvindo, ele assiste aula, eu, tu e ele ou ela são as pessoas do discurso no número chamado de singular. O verbo tem pessoa, tem número, tempo, modo, certo? Então, as pessoas do singular, primeira eu, segunda tu, a terceira ele ou ela. No plural nós temos nós, primeira, segunda vós e a terceira eles ou elas. O que é importante no verbo seria eu saber como conjugar, como usar esses verbos, certo? E como é que eu uso? Conjugando. E, gente, olha, tem uma prática de execução ao conjugar os verbos no presente, que é a terminação. Eu olho para a terminação desse verbo. Quer dizer, tem outras formas? Tem outras formas de eu aprender? Tem outras formas. Mas aí, além de eu saber o tempo está acontecendo agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender a conjugar, olhando assim para a terminação do verbo, certo? Que eu vou ensinar para vocês também essa forma, porque a gente tem que conjugar, certo? Por exemplo, eu sei identificar o verbo, né? No caso aqui, ó, indica é um verbo. Que outro verbo nós temos aqui? Ocorre. Ó, indica e ocorre. Esse verbo indicar e o verbo ocorrer, eles têm uma pessoa. Olha, indica que pessoa está aqui? Ele. Ele quem? Ó, o tempo presente. Ele indica o fato que ocorre. Ocorre é um verbo que ele é chamado de impessoal. Ocorre não tem pessoa. Isso aí é um assunto que está ligado ao 9º ano, certo? Que a gente vai estudar lá com um tipo de oração. Que esse verbo aqui, ele só ocorre num tipo de oração. Então vamos deixar de mão. O verbo ser, ele pertence à segunda conjugação. Ó, indica pertence à primeira, ocorre pertence à segunda. O verbo ser é da segunda conjugação, tá? Mas é uma ação. Indicar é uma ação, ocorrer é outra ação. Já o verbo ser, ele é um verbo que vai exprimir estado ou como a condição que o ser humano se apresenta, ou um outro ser vivo, tá bom? O verbo assistir é de ação também, é ação de assistir, de terceira conjugação, certo? Então, olha, não, é importante que eu saiba tudo isso aqui. Qual é a conjugação do verbo, se é a primeira, a segunda ou terceira. Se ele é um verbo de ação, se ele é um verbo que vai exprimir estado ou condição do ser. Se ele é um verbo que vai exprimir fenômeno da natureza. Isso aí é importante. Agora, conjugar o verbo é também uma forma importantíssima de eu aprender, de eu executar, de eu praticar o uso do verbo. Entenderam? Tá certo? E a gente vai ver agora a conjugação de um verbo no presente, para vocês terem noção. Noção assim, porque vocês já têm essa noção. Desde muito tempo vocês estudam verbo. Agora no 6º ano é que vocês eram todos esses tempos, tá? No livro, lá na página do módulo tem discriminando, tem a relação dos verbos, né? Só que lá no livro tem assim, ó, tempo presente do indicativo. Aí tem dizendo o que ele indica e como conjugar. E agora vocês vão ver através de um exemplo como a gente conjuga os verbos no presente. Tá bom? Vamos lá.
Vamos lá, ó. Vejamos. Estudar é um verbo de primeira conjugação. Por quê? Porque ele termina em AR. Eu quero lembrar logo aqui que essa forma aqui, essa terminação, ela vale para todos os verbos, qualquer conjugação, entendeu? Ó, o de primeira, o de segunda e o de terceira. Digamos que a gente tem o verbo comer e o verbo assistir, certo? Essa terminação aqui, ela vale para qualquer conjugação. Então vamos lá, ó. Estudo, estudas, estuda. Estudamos, estudais e estudam. Você tem que atentar para isso aqui, ó. A gente tem um radical. Isso aqui, ó, a gente chama de radical. Radical de um verbo seria a base dele. A partir do radical é que eu vou ter a conjugação do verbo, né? Isso aqui vai me indicar o tempo, ó. Estudo. Eu estudo. Vai indicar o tempo presente, certo? Tá aqui a pessoa, ó. Eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. Aqui a gente tem no singular. E aqui a gente tem no plural, tá certo? Então, gente, as terminações elas são as mesmas. Olha, eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Se eu fosse conjugar o verbo comer, eu como, tu comes, ele come. Ó, eu como, a terminação é a mesma, ó. Eu como, tu comes, ele come. Nós comemos, vós comeis e eles comem. Certo? Ó, o de primeira, a. O de segunda, é. E de terceira, se a gente fosse fazer, ó, eu assisto, continua a primeira pessoa, terminada em O. Tu assistes, ele assiste. Aqui, nós assistimos, vós assistis e eles assistem. Certo? A regra aqui qual é? A mesma terminação para verbo de primeira, segunda e terceira conjugação no presente, entendeu? Então não tem dificuldade. Você apenas, ó, aprende a questão da terminação dos verbos, ok? A gente por hoje vai aprender apenas esse tempo aí, o presente. O pretérito perfeito e imperfeito a gente vai deixar para a nossa próxima aula, tá? Porque já vai mudar a terminação quando eu falo e quando eu conjugo a escrever. Aí já muda a terminação, tá bom? Então, fique com o modo indicativo, o seu tempo presente, certo? O verbo de primeira conjugação. Aí você pode ir praticando o verbo de segunda e o de terceira para melhorar a sua aprendizagem, tá bom? Qualquer dúvida, continua do mesmo jeito, ó, tire no privado, ou então procure pesquisar, leia e releia o seu modo que você vai aprender melhor, tá bom? Então até a nossa próxima aula, se Deus quiser.